na idade contemporânea os significados já estão bem claros em todos os idiomas e elas se parecem. Então eu, como já sempre comento, né, é uma segunda parte, mas pode um ou outro começar pela segunda, depois ver a primeira, não sei. Eu uso a Bíblia Católica Ave Maria tradicional aqui, né, nesse momento. Estou usando ela. E nós vamos entender as cartas. Eu vou ler, é curtinho, é só o capítulo 2 e 3, pequeno, me acompanhem e vai ser muito bacana. Bom, a primeira carta é a mensagem à igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Então observe já agora que toda vez João faz uma abertura para cada igreja, dizendo que é para observar o que Jeová disse, o que essa imagem, o que esse Deus único e abstrato disse, que apareceu para ele em uma imagem dessa forma. E em cada cidade ele vai descrever aquilo que a gente falou na primeira parte. Aí ele escreve aqui, né? Deus disse, conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu amor e não desanimastes. Mas tenho contra ti, disse Deus, tenho contra ti, escrito no Apocalipse, a mando de Deus, através de Jesus, e Jesus mandou o seu anjo falar. Mas são palavras de Deus que o anjo está dizendo, né? Relembrando essa parte. Tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, né? Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso te arrependas. Mas isto tem de bem, detestas as obras dos Nicolaitas, como eu as detesto. Bom, como você pode ver, o candelabro, né, a menorá, assim conhecido pelos judeus, se encontram, né, nas sinagogas. Nós temos o top 4 símbolos do judaísmo também disponível no canal, né? E, de certa forma, os primeiros cristãos eram judeus. Eles começaram a converter os judeus ao cristianismo, era um judeu cristão. E depois começou a converter outros povos também. Então ele disse que vai tirar o candelabro nesse momento aí. Compreenderam? Ele disse que vai tirar o candelabro nesse momento aí. Perceberam? Essa é a ideia. Tá ok? E aí a gente percebe que ele diz aqui, ó. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Então existe uma recompensa se você mudar de atitude. Compreenderam? Se você mudar de atitude. Tá? Aí eu vou ler o segundo. Vamos ler o segundo. Mensagem a Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retornou à vida. Quer dizer, Deus, o Alfa e Ômega, que é o Pai e o Filho, que morreu e ressuscitou. Bacana, bacana. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são,
são apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Te darei a coroa da vida, ó a recompensa. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito às igrejas. O vencedor sofrerá dano algum da segunda morte. Nesse caso, né, o vencedor não sofrerá dano nenhum na segunda morte. Existe a primeira morte, que seria a morte material, e nesse caso a alma, espírito, espírito, alma, que ele não divide aqui, como o apóstolo Paulo faz nos livros dele, né? A segunda morte é a salvação do espírito. Ou seja, se você mudar, se você se arrepender, e você proceder corretamente e pregar corretamente, quando tiver o juízo final, você não vai ter a segunda morte, que seria cair ao inferno, né? Você teria o paraíso. Essa seria a ideia. Compreenderam? Vou ler a terceira carta. E aí a gente vai fazer um trabalho bacana. Mensagem a Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada, afiada de 2 gumes. Olha lá, ele sempre vai descrevendo a imagem que ele viu, né? Sei onde habitas. Ai, se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tem alguma coisa contra ti. É que tens aí sequeces da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Na verdade, seria comer as oferendas aos deuses pagãos. A mensagem de Pérgamo, a Pérgamo, é que a cristandade em Pérgamo, ela tinha os hábitos dos sacrifícios pagãos dos animais e comer a carne dos animais sacrificadas. Isso que é imolação, né? E aí, arrepende-te, pois se não virei em breve a ti, combaterei contra eles com a espada da minha boca. Olha lá, contra quem faz isso. Os nicolaítas. Na verdade, os nicolaítas seriam uma espécie de seita da época, uma seita pagã, os nicolaítas, né? Vindo de Nicolau, né? Nicolau seria o líder desses nicolaítas. Muitos seguiam Nicolau, e muitos que seguiam Nicolau, esses nicolaítas, também frequentavam o cristianismo, também eram cristãos meio nicolaítas, e idolatravam ainda outras divindades, e comiam, né, as oferendas, né, os animais sacrificados imolados, né, dessa forma. Então isso seriam os nicolaítas, e Deus fala que também não gosta dos nicolaítas, né, e traz isso. Ele continua: quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito o nome novo que ninguém conhece senão aquele que o receber. Então é aquela salvação, é o momento da salvação, em que você vira um servo realmente de Deus e ele te dá um outro nome. Tá entendendo? No juízo final você será salvo, terá um outro nome. Essa é a ideia, né? Então nós vimos 3 igrejas aqui. E nesse momento eu já vou começar a explicar um pouco o que seria isso e a gente vai aplicar nas próximas. Compreenderam?